Olá, mulheres, boa noite. Começando a quinta live aqui da semana Acelera Empreendedora. Esperando vocês entrarem aqui nesse feriadão para a gente conversar sobre cliente. Quero ver se vai ter alguém aqui sexta-feira. Não, hoje é feriado e sexta-feira ao mesmo tempo. É muita vontade de fazer live, né, gente? Boa noite, mãe, etc. É isso? Boa noite, Titi. Boa noite, Sueli. Boa noite. Eu tô gravando aqui no YouTube também, então boa noite para a galera do YouTube. Hoje é a quinta live da semana Acelera Empreendedora. Eu comecei essa semana de lives na segunda-feira e a gente vai fazer live até domingo. Boa noite, Cris. A gente vai fazer live até domingo. Então eu vou tentar recapitular aqui, não sei se eu vou lembrar de todas as lives que a gente fez dessa semana, mas vamos lá, eu vou tentar falar. Boa noite, Arte em Flor, estava aqui ontem. Vamos lá, na segunda-feira, eu criei essa semana, vou explicar melhor para quem não conhece ainda a semana Acelera Empreendedora. Essa é a terceira edição. Eu fiz uma edição no ano passado, eu fiz uma edição no no primeiro semestre desse ano, e essa é a terceira edição. Qual o objetivo dessa semana? É trazer conhecimento para você, empreendedora, que quer ter mais resultados. Para as empreendedoras que querem ter um foco maior na gestão do seu negócio, que querem ter mais liberdade financeira, mais qualidade de vida, mais performance, mais produtividade. Quem aí precisa ter mais produtividade? Quem aí precisa ter mais qualidade de vida? Porque às vezes quando a gente começa a empreender, a gente pensa o seguinte: bom, agora eu vou empreender para poder ter a minha rotina, o meu dia a dia, da forma que eu quero, da forma que eu acho interessante. E aí acaba que quando começa a empreender, percebe que de fato a qualidade de vida foi para o espaço e os resultados também. Porque começou a trabalhar muito mais e começou a ter menos resultados, ou seja, aumentou a carga de trabalho e diminuiu o resultado. Isso já aconteceu com vocês? E aí, muitas vezes, o sonho é expectativa versus realidade, né? O que a gente imaginava que ia acontecer no nosso negócio e o que de fato aconteceu. Mas a boa notícia é que dá para você melhorar a performance, ter mais resultado e realmente viver do seu propósito. Mas para isso tem que ter conhecimento, tem que ter capacitação, tem que ter gestão do seu negócio. Eu sempre falo que não adianta você só saber muito do seu produto ou do seu serviço. Você precisa entender de administrar o seu negócio, administrar todos os aspectos principais da sua empresa. Mesmo que no fundo você não faça todas as atividades, que você delegue. Mas quando você delega, você precisa saber instruir a sua equipe e você precisa saber cobrar resultados. Então, a live de hoje é para falar sobre um tema específico, que é como é que você capta o seu cliente. Todo mundo aqui quer vender mais. Agora, para vender mais, precisa saber onde é que está o cliente. Onde que está o teu cliente? Então, eu vou recapitular aqui todas as lives dessa semana. E quem estiver passando por aqui e não fizer parte do grupo, vai lá no link da minha bio. Eu criei um grupo específico para essa semana, a Semana Acelera Empreendedora. Então, se você não faz parte desse grupo ainda, vai lá no meu Instagram. No link da minha bio tem um link Grupo VIP Acelera Empreendedora. Entra lá, porque nesse grupo a gente debate o empreendedorismo feminino, a gente fala sobre gestão de negócios e eu dou várias dicas, eu dou vários conteúdos. Segunda-feira eu dei um teste de perfil comportamental. Ontem eu dei um mapa com os principais pontos do seu plano de ação para você falar sobre planejamento. Então, boa noite, Francine. Então, a cada dia da semana Acelera Empreendedora, eu falo sobre um tema específico que vai ajudando você na sua performance. Tem gente aí que eu já vi que estava na live passada,
Se não me engano, a Francine estava na live passada, Mimos também, todo mundo acompanhando aqui. E parabéns para você que está numa sexta-noite, no feriado, buscando conhecimento para melhorar o seu negócio. Então, quem tiver aqui também, compartilha com as amigas empreendedoras que estão precisando de uma chacoalhada, porque eu falo o seguinte, ou eu abro a live ou eu termino a live falando isso. Que eu entendo que quando você tem um negócio, é para ter resultado. Vocês concordam comigo? Você ter um negócio não é simplesmente para pagar boleto. A gente não pode viver só de pagar boleto. A gente tem que viver para ter liberdade de vida, para ter resultados, para ter independência financeira, ou seja, conseguir viver exatamente da forma como a gente quer. Então, é um negócio que a gente vai ter para a gente poder criar do nosso jeito, impactar as pessoas. Boa noite, estúdio Ju Romero. Boa noite, loja Cristal Shows. Muito bom, gente. Bom, então eu vou recapitular aqui todas as lives que a gente fez de segunda até hoje. E aí um segredo que eu vou compartilhar só com você que está aqui. Na segunda-feira a gente vai fazer um resumão das lives todas. Boa noite, Janine. E vamos lá, segunda-feira a gente falou sobre perfil empreendedor, ou seja, como é que eu faço, será que eu realmente tenho perfil empreendedor? E aí eu mostrei para vocês, vou resumir aqui, eu mostrei para vocês que se você já tem o perfil, você testou e deu ok, você já tem todas as habilidades para empreender. Mas se você não tem esse perfil, você pode desenvolver essas habilidades. Vem Brasil perguntou, como é que você pode ver as lives? Eu estou salvando todas as lives e na segunda-feira eu vou fazer um resumão de todas elas e eu vou liberá-las também no YouTube, ok? O ideal é que vocês assistam aqui no Instagram porque a gente consegue conversar. E esse é o ponto principal aqui. Eu quero conversar com vocês. Porque se fosse simplesmente para eu falar, eu gravava um vídeo e mandava aí, galera, tá aqui o link do YouTube, assiste aí. Mas eu quero compartilhar, eu quero trocar com vocês. Então, façam perguntas. Quem quiser, pede para abrir a tela aqui para eu fazer uma pergunta ao vivo, que eu abro e a gente conversa, ok? Só fiquem atentos que muitas vezes vocês clicam aí para eu abrir a tela e quando eu abro a tela, vocês acabam fugindo. Então, não me deixem aqui sozinha. Vamos recapitular aqui a Semana Acelera Empreendedora para começar o tema de hoje. E o tema de hoje é: onde é que está o meu cliente? Com quem é esse meu cliente? Como é que eu faço para encontrar esse cliente? Como é que eu faço para fazer com que esse cliente compre mais de mim? Mas antes de a gente falar sobre isso, e aí eu quero que vocês coloquem aqui se vocês de fato acham que vocês conhecem os clientes de vocês. Será que vocês realmente conhecem? Quais são as grandes objeções dos clientes de vocês? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários para mim. O que o cliente costuma falar para você? Tá caro? Não vou comprar? Ah, será que isso realmente funciona? Eu acho que isso não serve para mim. Quais são as grandes objeções dos clientes de vocês? Ah, agora não vou comprar agora. Não, só estou dando uma olhadinha. O que o cliente, seu cliente fala hoje? Na verdade, eu quero fazer duas perguntas para vocês e eu quero que vocês compartilhem aqui comigo. A primeira pergunta é: você conhece bem o seu cliente? Sim ou não? Conheço meu cliente? Não conheço meu cliente. A segunda pergunta é: quais são as grandes objeções dos clientes de vocês? É muito importante que vocês conheçam as objeções. Ah, Bárbara, o que é objeção? É tudo aquilo que você vê que é uma desculpa do seu cliente para não comprar de você. Quando ele fala tá caro, por exemplo, não necessariamente ele acha que aquilo ali não vá, que aquilo ali é um valor, um preço que não é justo. Muitas vezes ele não está vendo valor suficiente para comprar aquilo de você. Então coloquem aí para mim quais são as grandes objeções dos clientes de vocês e se vocês hoje acham que conhecem bem o cliente. E aí eu vou recapitular aqui as lives da semana e a gente vai começar a falar o tema de hoje, ok? Segunda-feira, então, a gente falou sobre o perfil da empreendedora. Será que você tem um perfil empreendedor? Como é que você faz
para desenvolver esse potencial. Na terça-feira a gente falou sobre crenças limitantes, ou seja, aquilo que está na sua cabeça, mas que não é verdade, mas que está impedindo você de crescer. Daí eu te mostrei com passo a passo para você eliminar tudo que impede seu crescimento e começar a evoluir ainda em 2019 para fazer um 2020 brilhante. Na quarta-feira a gente falou sobre a administração do tempo. Eu mostrei para vocês que tanto você tem o mesmo número de horas que as empreendedoras de maior sucesso no Brasil e no mundo. O que faz a diferença? Talvez a forma como você esteja organizando a sua rotina. Então eu te ensinei um passo a passo para organizar melhor a rotina e ter mais produtividade. E ontem a gente falou sobre planejamento. E eu te provei, se tiver alguém aqui que assistiu a live de ontem, me confirma. Ontem eu te mostrei que é possível você fazer um planejamento e é muito mais simples do que você imagina. Eu te passei 6 passos, só 6 passos para você poder criar um planejamento já agora, a partir de novembro, para começar a ter muito mais resultados em 2020. Então, essas foram as lives passadas. Se vocês perceberem, tem toda uma lógica de crescimento para que você vá evoluindo o seu conhecimento. Quem não está aqui e não faz parte do grupo, vai lá no link da minha bio no Instagram, acessa lá, clica lá no link da Semana Acelera Empreendedora e entra no meu grupo que eu estou oferecendo as dicas de toda semana. A gente vai fazer o resumão da semana lá e tem debate entre as empreendedoras. E agora a gente vai de fato falar sobre o cliente, sobre o seu cliente ideal. Aqui, vamos lá. Boa noite, Renata. A gente vai falar sobre quem é o cliente ideal, né? Quem é o seu cliente ideal? E aí, para a gente começar, um primeiro ponto que é importante é a gente entender qual é a diferença entre público-alvo e cliente. Alguém aí sabe me dizer qual que é essa diferença? Porque a gente ouve muito falar em público-alvo. Agora, o que é persona, né? Persona e avatar são a mesma coisa, mas é diferente de público-alvo. Público-alvo é o perfil demográfico do teu cliente. É onde ele mora, qual a idade dele, qual a renda. Isso é o teu público-alvo. Então, são os dados demográficos desse cliente, ok? Agora, o que é persona, o que é avatar? Persona e avatar é quando você dá emoção, quando você personifica o teu cliente. Por que isso é importante? Porque, na verdade, se vocês não perceberam ainda, as pessoas compram muito mais pela emoção do que pela razão. Ou seja, quando eu tenho um impulso da compra, eu estou pensando muito mais na minha emoção, na minha alegria em comprar, na minha satisfação, no medo de não ter aquilo e faltar. Então, sempre que eu compro pela emoção. Ah, Bárbara, não, eu super raciocino para comprar. Na verdade, o que o teu cérebro faz a tua emoção te faz ter vontade de comprar. E aí a sua razão, ela vai criar justificativas para você consolidar aquela compra. Boa noite, Boa noite, Valesca. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Então, vocês entenderam qual é a diferença? Recapitulando aqui, quando você fala do cliente ideal, é importante que você entenda, primeiro de tudo, qual é a diferença entre teu público-alvo e o teu avatar ou persona. Público-alvo são só os dados demográficos dele, mas a persona é que dá vida, é que traz emoção para o teu avatar. E por que você precisa entender quem é essa persona? Porque toda campanha que você vai fazer é baseada na emoção. Eu acabei de falar aqui para vocês que as pessoas compram... Boa noite, Sônia! Eu acabei de falar aqui para vocês que as pessoas compram pela emoção. Ou seja, na hora que eu vou criar uma campanha de venda, uma campanha de marketing, na hora que o meu vendedor está falando com o cliente, ele vai usar, primeiro, ele vai fisgar essa pessoa pela emoção.
A mesma coisa quando você faz uma campanha nas redes sociais, quando você faz um anúncio. Então, o grande lance de você conquistar mais clientes é você entender, mais do que entender seu público-alvo, é entender como raciocina, como pensa, como sente o seu avatar. Então é principalmente isso que a gente vai falar aqui hoje. Quando eu falo do cliente ideal, quem é esse cliente ideal? É eu te mostrar como é que você faz para descobrir qual é a persona do teu produto, do teu serviço, para você poder vender mais para ele. Então o primeiro passo aí são 5 passos que eu listei aqui. 5, deixa eu ver. Listei 4 passos aí. Se tiver alguma alma aí voluntária para anotar os passos, o primeiro passo, quando você vai pensar quem é o seu cliente ideal, vamos começar lá pelo público-alvo. Então, o primeiro passo é investigar qual é o perfil demográfico do seu cliente. Ou seja, investigar quem é o seu público-alvo. Essa é a primeira etapa. E aí você vai depois criando um funil e aperfeiçoando isso. O primeiro passo é você identificar exatamente esses dados. Quem é esse? Onde ele mora? Qual é a idade dele? Qual é o sexo? Qual é a renda? Qual é a escolaridade? Onde que ele trabalha? Quanto ganha? Pensa, por exemplo, no censo do IBGE. São basicamente aqueles números que estão lá. Isso vocês conhecem dos seus clientes? Quem estiver aqui assistindo, coloca aqui para mim. Você sabe exatamente esses dados do seu cliente? Você sabe onde ele mora, em que cidade, em que bairro? Ele mora em casa, ele mora em apartamento? Qual o tamanho dessa casa, desse apartamento? Esses são dados demográficos, é o público-alvo, ok? Bárbara, mas por que eu tenho que saber tudo isso? Pensa o seguinte, tudo que você sabe, obrigada querida, tudo que você sabe sobre o seu cliente é importante em 2 aspectos. É importante para você poder moldar os seus produtos e os seus serviços para que estejam adequados a esse público, para que você aperfeiçoe sempre o seu produto e o seu atendimento para esse público. Então, isso é importante que você conhecer. E o segundo aspecto é que quando você conhece o teu cliente, você consegue criar as campanhas de marketing, você consegue criar os argumentos de vendas focados exclusivamente para esse público. Se você não sabe com quem está falando, você não tem como ter uma comunicação assertiva. E aí entra um outro ponto bem importante que eu quero falar com vocês, que é a questão do nicho. Quando a gente quer vender para todo mundo, a gente acaba não vendendo para ninguém. E é uma tendência natural que a gente fale, não, eu vendo, meu produto serve para qualquer um. E aí não rola das pessoas comprarem. Por quê? Vamos fazer o raciocínio da seguinte forma. Quando você quer comprar alguma coisa, você quer comprar, o que você prefere? Você prefere comprar de alguém que vende, imagina, uma loja, você quer comprar um perfume, qualquer coisa, pode ser produto, pode ser serviço, você quer comprar um perfume. Onde você acha que vai ter, quando você vai comprar, o que você pensa? Eu vou numa loja que vende todo tipo de produto, ou eu vou numa loja que só vende perfume? Onde eu acho que vai ter o melhor perfume? Um perfume mais especial. Então, quando você consegue ter uma especialização, o teu cliente te vê e te dá muito mais valor. E aí o raciocínio se você quer vender para todo mundo, você acaba não agradando especificamente nenhum grupo e a sua taxa de conversão cai. Então pensa não só em conhecer teu público-alvo, mas pensa também que você precisa ter um público específico. Não tenta vender para homem, mulher, criança, adulto, velho, novo, quem é analfabeto ou pós-graduado, porque aí você não consegue ter um foco no teu discurso. E aí você não consegue fazer nada que agrade essas pessoas. Então pensa que quando você se torna especialista num segmento, você não está excluindo os outros, você está simplesmente se tornando autoridade naquele. Por exemplo, vamos aplicar esse raciocínio para os médicos. Quando eu quero ir a um médico especialista, eu entendo que ele vai me atender muito melhor do que um médico que seja clínico geral, por exemplo. Então, é importante que você aplique esse mesmo raciocínio
para o seu negócio, ok? Então, o primeiro ponto aqui, eu vi que alguém anotou aqui para mim, é conheça muito bem o seu público-alvo. O segundo é aí sim você descobrir quem é a sua persona. O que é a persona? Como eu falei, a persona é quando você cria, como se você criasse um personagem para o seu negócio, aquele que representa o cliente ideal, ok? Quem aqui já tinha ouvido falar nesse termo persona? Público-alvo, eu tenho certeza que todas vocês já conhecem, mesmo que vocês não saibam exatamente o que compõe o público-alvo, mas certamente vocês já ouviram falar. Agora, vocês sabem exatamente o que é avatar? Ficou tranquilo para vocês? Vocês entenderam o que é o avatar? Compartilha comigo. Quem quiser fazer pergunta, é só colocar aí que eu respondo, tanto aqui no YouTube quanto aqui no Insta, ok? O avatar, então, é quando você personaliza o teu cliente ideal. E aí você vai partir para as emoções dele, ok? Você vai descobrir, por exemplo, quais são os hábitos desse cliente. Você vai descobrir qual é o tipo de lazer ele prefere, quais são as redes sociais que ele usa, qual tipo de música ele gosta. Você vai buscar informações de vários aspectos, mas que são ligados à emoção dele. Lazer, hobby, rede social, onde ele gosta de fazer compra, ele compra pela internet, que tipo de aplicativo ele baixa. Status feminino quer fazer uma pergunta? Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. Para ela. Vamos ver se ela quer realmente fazer uma pergunta. Olá. Oi. Oi. Ah, sim, agora eu consegui virar. Tudo bom, Bárbara? Tudo bom, Sônia? Bárbara, eu quero fazer uma pergunta que tem sido assim uma dúvida para mim desde o início. No meu caso, Sim. com a revista, eu tenho dois públicos. Eu tenho o público leitor, eu tenho que atrair bastante visitantes, é isso que vai fomentar o meu negócio, para que quem põe anúncio tem que ter a garantia de que eu vou ter bastante visitantes. Mas no outro lado, eu tenho o público que eu preciso vender a publicidade. Nesse caso, como é que tu entendeu a minha dúvida? Entendi. Na verdade, é uma boa pergunta. Você tem dois avatares. E isso é uma questão importante de falar. Por quê? Muitas vezes a gente tem um negócio que por exemplo, a gente vende eletrodomésticos. E aí você acha que você vai criar um avatar para cada eletrodoméstico, porque um pode querer comprar o ar-condicionado, outro pode querer comprar a televisão. Mas, na verdade, não é isso. Você tem que tentar condensar ao máximo os seus avatares. Porque se você começa... Por quê? Porque para cada avatar você vai criar uma estratégia. E aí você não vai... Se você cria 10 avatares, você não vai ter braço para criar 10 planejamentos de marketing, 10 estratégias de marketing. Mas é possível que em um determinado negócio você tenha 2 ou 3, até no máximo 5 avatares. E aí você vai desenvolver uma estratégia para cada negócio. No seu caso especificamente, você tem claramente 2 avatares completamente diferentes. Sim. Por quê? Eu falei para você que o que faz a pessoa, para que serve o avatar? Para você direcionar e modelar seu produto e para você criar uma estratégia de vendas e de marketing para esse público. Ora, o que você vai vender para o teu anunciante é diferente do que você vai vender para o teu leitor. Sim. As dores e os desejos de cada um deles são diferentes. Por exemplo, quem quer comprar anúncio está focando em vender um produto, em vender um serviço, em ter mais visibilidade. Sim. Quem é o seu leitor está focando em ganhar conhecimento. Sim. Ou seja, as estratégias são completamente diferentes. Então, você vai trabalhar com você vai criar 2 avatares. Você vai criar, por exemplo, lá a leitora Lulu, por exemplo. Aí você vai criar todo o perfil dela. Como é a minha leitora? E você vai dar um nome mesmo para ela. Você vai dar um nome, você vai dar uma idade, onde ela mora,
que tipo de produto ela gosta que tipo de cultura ela consome, qual é o tipo de hobby que ela tem, que horas se ela gosta de viajar, você vai pegar o máximo de informações sobre ela. Por quê? Porque na hora que você for direcionar uma campanha para ela, você vai pensar nas dores. As campanhas têm que ser definidas a partir das dores dela. Então, qual que é a dor, por exemplo, da sua leitora? A dor da minha leitora é ser uma empreendedora, por exemplo, que acho que você também trabalha com profissionais, né? Não é verdade? Qual o perfil da sua leitora? São mulheres economicamente ativas e moradoras do bairro Recreio dos Bandeirantes. Esse é o público. Ok. E aí você vai começar... Tu estava falando agora há pouco em pesquisa, apesar de ser uma pesquisa antiga, porque já tem quase 10 anos que o IBGE fez essa pesquisa aqui, as mulheres aqui são 52% das moradoras num perfil economicamente ativo. Então, assim, eu tenho bem esse nicho, entendeu? De que é a mulher moradora do Recreio dos Bandeirantes. Isso eu tenho. Sim. Agora, o X da questão para mim sempre foi isso, tá? Essa é a minha persona. Mas aí tem o outro lado. Eu preciso de anunciantes, então os anunciantes é um outro caminho, é um outro avatar, é um outro... Entendeu? Exato. Na verdade, você vai fazer duas campanhas completamente diferentes. Uma baseada nas dores dessa moradora do Recreio, profissional, em ascensão, e outra baseada nas dores do anunciante. A dor do anunciante qual é? Ganhar mais visibilidade num público mais adequado ao seu produto e serviço. A dor da sua cliente, da sua leitora qual é? Ter mais conhecimento de qualidade focado na sua comunidade, por exemplo. E você vai criar tudo em dobro. É isso que você vai fazer. Era definir isso, sempre fica um pouco confuso para mim, essa coisa de você ter que trabalhar, entendeu? E até pela essa situação de ter dois clientes diferentes, são dois mundos diferentes para mim, entendeu? Sim, e aí o que você pode perceber é como que é importante você definir quem é esse teu avatar. Uhum. Porque senão você faz uma comunicação genérica e aí você não atende nem o teu leitor e nem o teu anunciante. Então, o que eu estou fazendo agora é tentando, assim, trabalhar a persona leitora para atrair o máximo de visitantes, para dar credibilidade para que eu tenha o outro lado, entendeu? Perfeito. Esse é o caminho. Sim. O melhor dos mundos é conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Mas quando a gente tem que decidir, você definiu corretamente. Porque para você atrair o teu anunciante, você tem que atrair antes a tua leitora. Para ter tráfego para ele que vale a pena fazer um anúncio comigo, entendeu? Perfeito. O raciocínio está perfeito. Tá bom, perfeito. Então. Obrigada, Bárbara. Beijo, querida. Vamos lá, galera. Então, a gente fala de 4 pontos. Quem quiser mais fazer pergunta, é só clicar aí na máscarazinha embaixo, no bonequinho, que eu abro aqui e você faz perguntas, ok? Então, o primeiro, eu vou falar de 4 pontos importantes para você identificar o seu cliente ideal. O primeiro, a gente já falou, que é você entender muito bem quem é o seu público-alvo. Então, são os dados demográficos desse seu cliente. O segundo ponto é que é ainda mais importante, é você identificar quem é o teu avatar, ou seja, quem é realmente o perfil comportamental do teu cliente, quais são os hábitos, costumes, etc. O terceiro ponto é você identificar, a gente comentou agora com a Sônia, é identificar quais são as dores, os sonhos e os medos desse teu cliente. Mas, Bárbara, por que eu preciso dessas informações? Vamos lá. Os estudos mostram que as pessoas compram basicamente por 3 emoções. As pessoas compram por medo, as pessoas compram por ganância e as pessoas compram por necessidade de
sanar as suas dores. Então, como é que a gente vai entender isso no contexto do nosso avatar? Bom, primeiro tem que identificar quais são as dores. O que a gente chama de dor? Dor pode parecer, não é dor física aqui não, tá, gente? Dor, no ponto de vista de marketing e de vendas, é onde o calo aperta. O que esse cliente precisa resolver de problema? Que tipo de problema esse cliente precisa resolver? E aí você tem que entender esse problema. Bom, o meu problema meu cliente precisa emagrecer. Eu vou entregar para ele uma solução de emagrecimento. Pode ser dieta, pode ser uma academia. Então, qual é o problema do meu cliente? Necessidade de emagrecer. O que eu entrego para ele? Algum método de emagrecimento. O meu cliente, qual é a dor do meu cliente? Não sabe falar inglês e quer morar fora. Como é que eu vou resolver isso? Eu tenho um curso de inglês que é a solução para o problema dele. Então, importante aí é você entender. Boa noite, querida. É importante você entender aí o que o seu cliente precisa ter melhorado. Então, qual é a grande dor dele, né? E aí o teu produto, o teu serviço soluciona essa dor? Primeiro ponto. Porque existem produtos e serviços que servem para dor e existem certos produtos e serviços que servem para o desejo. Você pode estar em algum desses lados, ok? Por exemplo, eu com mulheres bárbaras. Qual é o meu propósito? Solucionar a dor das mulheres empreendedoras que precisam melhorar a gestão dos seus negócios para ter mais resultados. Essa é a dor que o Mulheres Bárbaras resolve. Qual a dor, por exemplo, que um salão de beleza resolve? As mulheres querem mais beleza, querem cabelo bonito, querem a unha bonita. Qual a solução que o salão de beleza entrega? A unha feita, o cabelo feito, a maquiagem feita. Então, o primeiro ponto é você entender qual que é a grande dor do seu cliente, né? Ou você trabalha em cima do desejo, né? É o desejo de status, é o desejo de realizar viagem. Então, entenda com o seu cliente qual é a grande dor ou grande solução que você precisa entregar para ele. E a questão do medo, qual é o grande medo que ele tem? Por quê? Quando a gente vende um produto ou serviço, a gente quer vender uma transformação. É como se a gente entregasse para o teu cliente a saída de um ponto A para um ponto B. Onde que o seu cliente está hoje? E depois que ele comprar ou consumir o seu serviço, onde que ele vai estar? Qual é o ponto A, o ponto B? É assim que funciona. A loja Cristal falou, meus sapatos deixam seus pés elegantes e confortáveis. Então, exatamente? Então, quem está procurando um sapato elegante e confortável pode comprar com a loja da Cristal. É o que você entrega para o teu cliente. Você tem que estar muito claro na sua proposta de valor, na sua campanha, tem que estar muito claro para a sua equipe de vendas, ok? E aí tem um terceiro ponto, eu falei que você tem que trabalhar a transformação, né? Como é que você sai do ponto A para o ponto B? Como é que você consegue fazer o seu cliente fazer esse caminho? Agora, um outro ponto que é bem importante, que é o seguinte, quando a questão de entender o medo do seu cliente, parece muito doido, mas é assim, porque qual é a questão? Se eu compro, eu já tenho um benefício ali garantido. Agora, no meu argumento de venda, eu preciso conhecer também o medo do cliente. O que é o medo do cliente, Bárbara? É aquilo que pode acontecer com ele se ele não comprar. Exemplo, eu vendo... deixa eu ver, curso de inglês, já falei que era um exemplo diferente agora. Eu tenho um spa, por exemplo. Então, eu vendo massagens. Ou seja, qual a solução que eu entrego? Uma sensação de relaxamento, um bem-estar, né, com o corpo. Então, qual é o ponto A, qual é o ponto B? Qual é a dor do meu... Vamos entender aqui o raciocínio. Qual seria a dor do meu cliente para que se eu tivesse um spa? A dor do meu cliente seria o estresse. Apareceu aqui um spa Viva Melhor. Boa. Então, qual é a sua dor? Clarice, mostra aí. Qual é a dor de quem vai fazer uma massagem? A pessoa está estressada, a pessoa está com dores no corpo, a pessoa precisa ter mais qualidade de vida naquele momento porque vai
fazer uma viagem, fazer uma palestra. Então, entenda aí qual que é a dor desse cliente do spa. E qual a solução que a Clarice entrega aí? Entrega mais relaxamento, qualidade de vida, tônus muscular. Aí ela pode falar melhor do que a gente. Agora, qual seria o terceiro ponto aí, que seria o medo, né? Como é que a gente trabalha o medo aí no nosso cliente? Se eu não fizer massagem, o que pode acontecer? Por exemplo, massagens modeladoras, né? Se eu não fizer massagem, o que pode acontecer com o meu corpo, com o meu tônus muscular? Eu vou ficar flácida? Eu vou ficar sem forma? Então, isso você pode servir para qualquer... A Clarice falou que saúde, bem-estar e relaxamento. Então, o medo pode ser, se eu não me cuidar, eu posso adoecer. E aí você trabalha também as suas campanhas em cima do medo. A gente trabalha as campanhas em cima da dor, do medo e da ganância. O que é a ganância? É a vontade, é o status que você tem. Se eu quero comprar uma bolsa cara ou eu quero comprar um relógio daquela marca, porque assim eu consigo pertencer a um grupo. Então, isso faz todo sentido quando você está criando as suas campanhas. Então, a lógica aqui do raciocínio no número 1, eu coloquei aí a etapa 1, que a gente falou aqui, e alguém anotou, é investir no perfil demográfico do seu cliente. Investigar o perfil demográfico do seu cliente. O segundo ponto é descobrir, alguém coloca aí para mim, o segundo ponto é descobrir o perfil comportamental desse cliente, ou seja, quais são os grandes hábitos desse cliente, qual é o comportamento que ele tem no dia a dia que vai fazer ele comprar de mim ou deixar de comprar de mim. Esse é o segundo item, alguém coloca para mim aí. Descobrir o perfil comportamental do seu público. Esse é o item 2. O item 3 a gente já falou aqui. É investigar as dores e os medos e os sonhos dos seus clientes. Tudo isso por que a gente falou? Porque na hora que for desenvolver o produto, na hora que for criar uma campanha de vendas, você precisa colocar ali a mãozinha, o dedo na ferida do teu cliente. Você tem que falar sobre as dores dele. Você tem que falar sobre aquilo que está prejudicando o desempenho dele. Em qualquer aspecto. Vou usar de novo o que a Clarice colocou: medo, gastos com problemas de saúde e também afastamento do trabalho por doença e estresse. Perfeito, Clarice. Vamos fechar esse item aqui para ir para o próximo, então. E aí você consegue fazer isso no seu argumento de vendas. Né? Então, assim, se você vende saúde, então essa é a solução que você vai entregar. E aí, como é que você pode trabalhar o medo do teu cliente? Se você não se cuida, você vai ter muito mais, além de todo o desconforto físico, você vai ter gastos com problemas de saúde, afastamento do trabalho, e isso vai fazer com que reverta a conta não só a sua saúde, mas também sua situação financeira e assim por diante. Vocês conseguem perceber como que é importante vocês entenderem o raciocínio por trás do cliente de vocês? Quando vocês entendem isso, vocês são muito mais certeiros na proposta de valor, muito mais certeiros no argumento de vendas, muito mais assertivos na forma como vocês se colocam nas campanhas de redes sociais e de marketing de uma forma geral. E aí o quarto item aqui é criar mesmo o avatar. O que é criar o avatar? Né? É você pegar todas as informações que você recolheu sobre o perfil demográfico, sobre o perfil comportamental, sobre as dores, sobre os sonhos do teu cliente e transformar isso num personagem. E é personagem mesmo, gente. É criar uma figurinha lá, é criar um nome, é criar uma idade para aquele teu avatar. Ou, como eu falei com a Sônia ali, tua empresa pode ter mais de um avatar. E aí você vai criar um avatar para cada um desses seus, um perfil para cada um desses avatares, uma estratégia para cada um desses avatares. Agora, não é para se empolgar, porque você não vai conseguir fazer vários ao mesmo tempo. Então, cria 2, cria 3 avatares e aí desenvolve, coloca nome, coloca idade, coloca tudo que você... Cria uma historinha para ele. Isso é muito importante. Porque aí você vai conectar esse personagem com toda a campanha que você fizer. Bárbara, não estou entendendo.
assim, quando você for fazer, por exemplo, um produto, você tem um produto para desenvolver. Você tem que pensar não no que é bom para você, não o que você acha que é bom, que tem a melhor qualidade, porque às vezes a gente fica apegada, não, esse aqui é o melhor produto dos mundos. Agora, você testou com o teu público para ver se para eles esse é o melhor produto ou o melhor serviço? Porque a gente tende a achar que é bom e não testar, e não pesquisar, e não ouvir o cliente. Mas você precisa ouvir o cliente para saber se aquilo que você entende como sendo mais adequado para ele realmente é. De fato, o que importa é a opinião do cliente, aquele que vai comprar. Então, você tem que ajustar o seu produto, o seu serviço a esse público que você vai criar. Não, Bárbara, mas eu vou mudar meu produto por conta dele? Não é isso que eu estou falando. Você, na verdade, quando surge o produto, quando surge o serviço, o produto e o serviço que dão resultado são aqueles que são fruto de uma necessidade do mercado. Então, o raciocínio é inverso. Quando você quer criar um negócio, você vai olhar o que o mercado precisa. O que o mercado está buscando nesse momento? Onde tem uma brecha aqui para eu criar alguma coisa, um produto ou um serviço, para atender uma demanda que ninguém atende? Então, é o sentido inverso. E quando faz isso, e quanto mais você conhece o teu avatar, o teu público, mais fácil fica você acertar exatamente no que ele quer de você. E aí, nesse aspecto 4, alguém coloca aí para mim, é criar o avatar. Você vai dar um nome, você vai dar uma idade, todas as características. Por quê? Porque aí na última etapa você vai ajustar a sua oferta a esse público. Sempre que você for fazer uma campanha de marketing, sempre que você for remodelar o produto, sempre que você for vender, você vai fazer isso baseado no que o teu público quer. Aí você vai pensar naquele avatar que você criou. Por exemplo, vou usar o exemplo de Mulheres Bárbaras mais uma vez, ok? O meu avatar eu batizei como Ana Bárbara. E aí eu batizei o seguinte, a Ana Bárbara é uma mulher de 35 anos, que mora no centro urbano, que abriu a sua empresa há 2 anos, que usou suas economias para abrir essa empresa e hoje se vê em dificuldades financeiras porque não sabia administrar bem a sua empresa. Isso foi a personagem que eu criei, a historinha que eu criei, para quê? Porque sempre que eu for criar uma live para a Mulher Bárbara, sempre que eu for criar um produto digital para a Mulher Bárbara, uma palestra, uma mentoria, qualquer coisa, eu vou pensar na Ana Bárbara e vou falar assim, bom, o que a Ana Bárbara precisa? Qual é a dificuldade da Ana Bárbara? Qual é a dificuldade que ela tem no dia a dia para empreender melhor? E aí fica muito mais fácil eu criar um produto ou um serviço para ela. Faz sentido para vocês? Eu quero ver essa mulherada aqui perguntando para mim. Faz sentido? Vocês entendem que facilita para vocês quando vocês conseguem personificar esse cliente? Porque eu costumo dizer que a gente não tem que buscar, essa frase é bem importante, e eu queria que vocês anotassem, porque é como vocês devem basear o negócio de vocês. Eu vejo muitas mulheres reclamando, cadê o cliente? Eu não tenho cliente, onde está o cliente? Eu não vendo nada. Porque, de fato, não está sabendo vender para o cliente certo. E ocorre que, na verdade, a gente não tem que procurar produto para o nosso cliente. A gente não tem que procurar, cliente para o nosso produto. A gente tem que procurar um produto que seja adequado ao nosso cliente. O raciocínio é inverso. E para isso você precisa conhecer muito bem quem é esse cliente. Isso faz sentido para vocês? Quando vocês conhecem o cliente, fica muito mais fácil de você estreitar esse relacionamento com ele. E aí é importante que nesse ponto você consiga criar uma estratégia de vendas. Quando você for criar um pitch de vendas, você vai criar um pitch de vendas baseado nas dores, nos sonhos, nos medos desse avatar. Esses são os principais pontos que eu entendo que são aqueles que vão levar você para a trilha de vendas mais coerente. Uma trilha de vendas que você consegue converter muito mais. É quando você consegue dissecar esse teu cliente. E aí, mas se você não me falou que ia me dizer quem é o cliente ideal, o cliente ideal é aquele que você conhece profundamente as suas necessidades e você pega seu produto e adapta para ele.
com os argumentos certos de venda, com os argumentos certos de marketing, modelando, ajustando aquele produto para que atenda às necessidades desse público. É assim que você deve trabalhar o seu marketing, as suas vendas, para que você tenha mais resultados. Não adianta você ter um produto e não saber para quem vender. Não adianta você ter um produto e não saber exatamente para quem aquele produto interessa. Se você não consegue fazer essa conexão entre o seu produto e saber onde está o seu cliente ideal, você não vende mais. Você fica tentando vender para quem não tem interesse em comprar. E isso faz com que você tenha um custo de aquisição por cliente muito alto. Ou seja, você tem que investir mais em equipe de vendas, você tem que investir mais em ações de marketing, você tem que investir mais numa estrutura pesada de anúncios, e quando você faz isso, você acaba diminuindo, aumentando o seu custo de aquisição por cliente e diminuindo o seu lucro. Então, a forma que você tem para encontrar o seu cliente ideal é pesquisando quais são essas características que conectam o seu produto com aquele cliente. Bárbara, mas como é que eu faço pesquisa? Primeiro você vai pegar os clientes que você já tem e vai estudar o perfil deles. Você vai ver o que tem de comum entre esses clientes. Quais são os pontos de cada um deles. Eles todos moram no mesmo lugar, eles têm mais ou menos a mesma profissão, eles têm mais ou menos o mesmo nível de escolaridade, eles frequentam as mesmas redes sociais. Então você vai entender entre os seus clientes quais são as características comuns. E aí você começa a mapear esse perfil. A partir daí, você vai fazer pesquisa mesmo. E aí você tem vários recursos hoje em dia para isso. Você pode fazer boa noite, Verônica, boa noite, Tauana Barreto. A gente está falando hoje sobre o cliente ideal. Bom, e aí quando a gente consegue identificar essa conexão entre qual é o realmente interesse, o medo, o sonho do teu cliente e o teu produto, você consegue ter muito maior a taxa de conversão muito, muito maior. Bárbara, então não tem segredo? Não tem um segredo para ser um cliente ideal? Não. Na verdade, é você fazer essas pesquisas, e hoje em dia vocês podem fazer pesquisas de várias formas diferentes. Eu já vou chamar aqui, alguém pediu para fazer pergunta, eu vou abrir. Clicou aí, a Chacon pediu para fazer uma pergunta, e aí eu vou abrir aqui para a Chacon e depois eu vou falar com vocês sobre pesquisa. Vai ter que ser rapidinho aqui, porque a gente tem pouco tempo disponível. Vamos ver se ela apareceu aqui. Visualizar. Ok, vamos ver se ela está aqui mesmo disponível para falar. Se ela quer fazer uma pergunta. E a gente vai ter que medir nosso tempo aqui, porque a gente tem poucos minutos. Vamos ver se de fato ela quer fazer uma pergunta. Olá. Está com? Oi. Não, acho que não. Então vamos voltar aqui. Quando vocês apertam essa máscarazinha, gente, para vocês abrir, para a gente abrir a tela e para vocês fazerem perguntas, ok? Bom, vou recapitular o que eu estava falando aqui. Eu estava falando sobre como é que você vai fazer para descobrir todas essas informações sobre o seu cliente, sobre a sua persona, ok? Porque eu falei aqui basicamente que o teu cliente ideal é aquele que você consegue extrair o máximo de informações demográficas, comportamentais, dores, desejos, anseios e medos, para você conseguir direcionar e se conectar com eles e vender muito mais, adaptando sua estratégia de venda, sua estratégia de marketing e modelando melhor seu produto ou seu serviço. Bárbara, mas como é que eu faço isso? Pesquisando, como eu falei. E hoje a gente tem várias formas de pesquisar de uma forma barata. Até um tempo atrás, a gente tinha que fazer pesquisas de mercado que eram super caras. Hoje a gente tem várias ferramentas que a gente pode fazer pesquisa de uma forma muito mais simples, rápida, ágil. Vocês podem, por exemplo, usar o formulário do Google Forms, que é um formulário gratuito. Você vai lá, todo mundo que tem uma conta do Gmail pode ir lá, cria o seu modelo de perguntas, pega o link, manda para os seus clientes. É uma forma de você pesquisar. Vocês hoje têm provavelmente contato dos clientes de vocês no WhatsApp. Monta uma pesquisinha, pode ser até usando esse mesmo link do Google Forms. Manda para as pessoas que as pessoas têm mais acesso e respondem rápido o WhatsApp. Não quer fazer online, quer fazer presencial. Ok, junta meia dúzia de clientes, leva para a tua loja, leva para o teu escritório, oferece um lanche,
fala que você está querendo testar um produto ou serviço, fala que você quer que a opinião dele é importante para você, e aí você começa a catalogar essas respostas e entender exatamente todos esses pontos que eu falei do avatar e não do público-alvo. Aí você vai entender muito melhor como é que você vai trabalhar a tua comunicação, o teu setor de vendas, em cima desses fatores que você vai pesquisar. E tanto online você consegue fazer isso com algumas ferramentas, manda por e-mail, manda pelo WhatsApp, manda esse link, tem outras plataformas também para você fazer pesquisa. E se você quer fazer presencial, faz um formulário por papel mesmo, chama as pessoas e vai. Isso serve não só para você já tem um negócio funcionando, mas também se você quer abrir um negócio. Quando você vai abrir um negócio, a primeira etapa é você fazer um estudo de viabilidade. E para isso você também tem que pesquisar quais são os anseios, as necessidades do teu cliente. Você não pode lançar um produto ou lançar um serviço na base do achismo. Eu acho que o meu cliente é A, B e C. Não. Qualquer etapa do teu plano de negócio, antes de você abrir a sua empresa, você precisa validar. E uma das etapas mais importantes é você validar quem é o teu público-alvo. Bárbara, mas é importante, porque é tão importante, se o meu produto é tão bom, será que eu realmente preciso fazer esse tipo de pesquisa? Com certeza. Porque às vezes você tem um produto muito bom, mas está oferecendo para o público errado. Então é importante você fazer esse ajuste. E nessa sequência aqui que a gente está falando na Semana Acelera Empreendedora, a gente está dando passo a passo para você chegar ao maior número de vendas e performance. Ontem a gente falou de planejamento. Então, quando a gente faz o planejamento, é fundamental ter esse conhecimento do cliente, esse conhecimento do teu avatar. Não existe receita de bolo. Para cada segmento vai existir uma forma diferente de você criar essas estratégias, mas você não vai, de forma alguma, prescindir de ter que conhecer esse teu cliente ideal. Tem que conhecer para você conseguir criar campanhas mais assertivas. Esses foram os 4 passos, vou recapitular aqui para vocês, os 4 passos que a gente falou hoje para você chegar a identificar o teu cliente ideal, e quando você identifica seu cliente ideal, você consegue ter muito mais conversão de vendas. O primeiro ponto é, se tiver um voluntário aí que quiser colocar para mim, o ponto dos 4 pontos que eu falei, o primeiro ponto foi: investigue o perfil demográfico do seu cliente, ou seja, onde é que ele está, como ele mora, qual é a idade, seu sexo. O segundo item que eu coloquei aqui é: descubra o perfil comportamental do seu cliente. Os principais hábitos. Boa noite, Francisca. Os principais hábitos, os principais locais onde ele frequenta. O que é o dia a dia desse teu cliente ideal? O terceiro ponto que eu coloquei aqui foi: investigue as dores, os sonhos e os medos do seu cliente. Por quê? Porque esse vai ser a grande isca para você vender para ele. Porque, como eu falei para você, as pessoas compram pela dor, pela ganância, e é isso que vai fazer com que você atraia e venda mais para o seu cliente. O quarto ponto, a gente já vai para a parte operacional, é criar de fato um avatar. Cria lá o personagemzinho para você lembrar dele sempre que for fazer uma campanha, sempre que for fazer uma estratégia nova, sempre que for fazer um novo produto. E o quarto ponto é você ajustar o seu produto a essas características, aos medos, aos anseios do teu cliente. Porque aí você não vai estar empurrando um produto, você não vai tentando falar com milhares de pessoas para poder fazer uma conversão. Não, você vai simplesmente estar vendendo para quem realmente tem interesse de comprar aquele seu produto ou seu serviço. A Loja Cristal colocou aí os pontos. Quer que eu repita, Loja Cristal? Ponto 2, descobrir o perfil comportamental. Ponto 3, investigar as dores e os sonhos. Ponto 4, criar o avatar. E ponto 4, ajustar seu produto às dores do cliente. É isso que você precisa fazer para poder vender melhor. Então, esse foi o tema de hoje da live. Assim, eu fico muito feliz e dou parabéns para quem está numa sexta-feira aqui à noite, no feriado.
que podia estar fazendo milhares de outras coisas, mas está aqui buscando capacitação. Eu fico feliz e eu vejo que existem realmente empreendedores buscando novos resultados. Eu sempre falo que a missão da empreendedora, né, quando você realmente tem um perfil empreendedor, é quando você quer, de fato, mudar a sua vida e mudar a vida das outras pessoas com seu produto ou com seu serviço. E para isso precisa ter foco, precisa ter capacitação. Muito bom, obrigada, Loja Cristal, participando aqui, me ajudando. Muito bom, obrigada. E aí, qual que é a minha missão aqui? Te ajudar nessa virada de mesa, nessa virada de jogo. Para que você saia de uma empreendedora que está trabalhando só para pagar boleto, que não tem qualidade de vida, que começou a empreender para poder viver do seu propósito, e aí, no fundo, acabou tendo mais trabalho e menos resultado. Isso aconteceu aqui com alguma de vocês? Às vezes, a expectativa e a realidade são cruéis. Né? Às vezes a gente começa, não, eu tenho uma grande ideia, eu tenho um grande produto, eu sei qual é o meu avatar e eu vou começar aqui o meu negócio. E aí aquele negócio que era para te trazer só prazer, acaba que vira uma bola de neve, e aí é conta para pagar que você não consegue, é funcionário para administrar, é liderança que você não desenvolveu, é o discurso de vendas que você ainda não aperfeiçoou. E acaba que aquilo que ia ser um grande prazer de você trabalhar, acaba virando um grande pesadelo. A realidade é dura, sim, Loja Cristal, mas a gente consegue mudar como? Com estudo, em primeiro lugar. Se você não se capacita, você não tem resultados. E aí um ponto importante que eu acho que é o grande erro de muitas empreendedoras e empreendedores, que é o seguinte: a gente às vezes entende muito do nosso produto, do nosso serviço, mas a gente não entende de gestão de negócios. Então não adianta eu ter um produto que seja maravilhoso se eu não sei administrar minhas finanças, se eu não sei administrar minha equipe de vendas, se eu não tenho liderança sobre todo mundo, se eu não consigo dialogar com o contador, se eu não consigo escolher o melhor tributo. Eu tenho que ter um conhecimento geral do meu negócio para, inclusive, delegar e cobrar resultados. E eu vejo que esse aí é o grande gap de uma boa parte das empreendedoras. É precisar se capacitar na gestão como um todo para ter mais resultados. E eu tenho certeza, isso aconteceu comigo, isso acontece com todas as minhas mentoradas e alunas, que quando você entende não só do teu produto ou do serviço, mas quando você entende, tem uma visão de longo alcance do teu produto ou do seu serviço, os seus resultados disparam. E é isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero que vocês parem só de pagar boleto, de trabalhar loucamente e não ter qualidade de vida, não ter tempo para a família. Tudo isso vocês precisam conseguir mudar e só a capacitação a gente vai conseguir mudar. Mulheres, esse é o meu recado de hoje. Super obrigada pela presença de vocês. Se tiver alguém aqui que não participa do grupo Acelera Empreendedora, clica no link da minha bio lá no Instagram. Lá tem o link para a Semana Acelera Empreendedora. Entra lá. Nesse grupo a gente debate sobre todos os temas das lives. Eu deixo algumas dicas, eu deixo algumas ferramentas para vocês. Já deixei 2 ferramentas lá, já deixei o teste do perfil empreendedor, já deixei também um plano de trabalho para que vocês façam um plano de ação para cada uma das estratégias de vocês. Quem quiser, entra lá no link da minha bio no Instagram, entra no grupo e continua comigo essa conversa aqui, que vai terminar no domingo. Tem live no sábado, tem live no domingo. Aqui também, empreendedora está trabalhando para conhecer melhor as suas habilidades, para ter mais resultados. E isso que eu quero para cada uma de nós, para cada uma de vocês, é que vocês tenham mais resultado. Que vocês tenham um negócio que realmente seja lucrativo, sustentável, que dê a vida que vocês merecem, que vocês impactem a vida das pessoas que vocês querem trabalhar para. É para isso que a gente empreende, não é para pagar boleto. É para ter uma vida que a gente merece, uma vida que a gente sonha. E eu estou aqui para ajudar vocês nesse processo, mas não depende só de mim. Depende de vocês entenderem que a capacitação é fundamental nesse processo. Ok, mulheres? Eu espero que vocês tenham tido um ótimo feriado, que vocês aproveitem esse restinho de noite ainda e que vocês voltem aqui amanhã
e domingo para a gente continuar nessa empreitada aqui da terceira semana Acelera Empreendedora, ok? Boa noite para vocês. Entrem lá no meu grupo, que está no link do Instagram, e a gente se vê dentro do grupo e amanhã na live. Beijo, boa noite para vocês.